Boa noite. Muito bom, né? Estava vendo a responsibilidade, como que é, né? Sendo responsivos, como ele disse, amém? Ótimo. Nós estamos muito alegres, muito privilegiados de poder participar desse aniversário de 9 anos da Igreja Batista Nova Vida, que é uma igreja que já tem sido grandemente usada por Deus. E é uma igreja que é um exemplo para muitos, inclusive para nós em Jundiaí. Nós amamos muito vocês e nos alegramos, né, com as bênçãos de Deus sobre o seu ministério. Como alegrou o meu coração ouvir tantos testemunhos, como que essa igreja fez uma diferença em tantas vidas e vai continuar fazendo para a glória do Senhor. Pastor Eduardo, Deus abençoe o Senhor, a Dona Maribel, Pastor Daniel, Dona Jerry, Pastor Davi Whitmore, Dona Dawn, e todos aqui, obreiros, servindo ao Senhor, que Deus possa continuar abençoando grandemente essa igreja. Eu vou ter que voltar depois, hoje à noite, vamos encerrar aqui, e daí vamos estar voltando para a nossa região de Jundiaí, e nós vamos sentir saudades. Bom estar com os irmãos, depois cada um vai ter que ir para o seu canto. Daí eu fico pensando no céu, como vai ser maravilhoso quando todos nós estivermos juntos, né? Daí é uma grande família mesmo, amém? Mas, enquanto isso, nós podemos nos ver em novembro no acampamento. Então nós estamos aguardando vocês, vai ser um tempo, eu falei a verdade, alguns perguntaram se eu estava brincando. Eu prometi várias coisas, ar-condicionado para cada quarto. Gente, onde você já foi para o acampamento com ar-condicionado em cada quarto, né? Isso é raro, então, mas é verdade mesmo, eles colocaram lá. E, eu esqueci uma outra coisa também, boa comida, vai ter boa comida, e vai ter boa comunhão, vai ter risadas, a gente gosta de dar bastante risadas, mas nós levamos a sério a palavra de Deus. Então vai ter sérias pregações da palavra de Deus. Falando nisso, né, alguém falou para mim, eu não vou falar quem que foi, alguém que a Lídia estava tentando levar para a nossa igreja, mas tem que reconsiderar isso, né? Falou, o pastor bateu em nós, né, esses dias, e não era minha intenção bater. Irmãos, eu amo tanto essa igreja é tão preciosa para o Senhor, e Satanás odeia essa igreja. Então essas mensagens aqui eu acredito que Deus colocou em meu coração. O tema esse ano é avançar. Só que, obviamente, a tendência de todo ser humano é ir para trás, é desviar, é diminuir. E a minha intenção com essas mensagens era nos encorajar a ir para frente, a tomar cuidado, amém? E ficar, como nós vimos na primeira noite, ontem à noite, aliás, nós temos que atentar com mais diligência para as coisas que nós ouvimos. Então, o que você já aprendeu, o que você já cresceu aqui, tem que se dedicar mais a isso. Tá, hoje de manhã eu achei que era mais positivo, né? Progredir cada vez mais, progredir. E hoje à noite, o título da mensagem é o antídoto para um coração rebelde. O antídoto para ninguém quer ter um coração rebelde contra o Senhor, se apartando do Deus vivo. Como eu disse, nós ouvimos tantos testemunhos tão lindos aqui hoje, como que nós falamos dessa igreja, sem dúvida, é a igreja mesmo. Sabia que a igreja é a coluna e firmeza da verdade? A igreja é a que levanta o estandarte da palavra de Deus. É na igreja que nós defendemos a verdade, levamos à frente o Evangelho de Jesus Cristo, servimos a Deus através da nossa igreja local. Então, sim, nós precisamos agradecer a Deus e louvar a Deus por essa igreja. E que tem transformado tantas vidas. Obviamente, não é nós que transformamos, é Cristo, é a palavra dele, amém? Usando essa igreja. Mas vemos tantos testemunhas. Mas nós temos que continuar. Temos que ir para frente. Não, como o pastor falou hoje de manhã, não descansar no que já foi feito e relaxar, falar, graças a Deus nós chegamos aqui. Temos que progredir. Nós pensamos, não sei se os irmãos ficam intrigados com o povo de Israel. Como eles saíram da terra do Egito, eles eram um povo
escravos, não tinham esperança de sair de lá, oprimidos. Daí Deus agiu grandemente a favor deles. Eles foram redimidos do Egito de uma forma espetacular. Grandes milagres que eles presenciaram, que eles viram. Daí Deus, com grandes sinais, Ele os libertou da nação mais poderosa de todo o mundo, tá? O Egito daquela época. Deus tirou eles do Egito de uma forma maravilhosa. Depois eles atravessaram o Mar Vermelho. Ele abriu aquele mar para eles atravessarem em terra seca. Que coisa espetacular! Mas era só caminhar até a terra que Deus prometeu, uma terra que Deus já tinha falado, é deles, é só tomar posse, é sua, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra de bênçãos, uma terra de descanso. E era deles, era só tomar. E eles poderiam ter chegado lá, a Bíblia fala isso, em 11 dias. 11 dias. Mas eles ficaram perambulando pelo deserto por 40 anos. Isso é que nós vemos, mas como pode? Como isso pode ser? Como que esse povo poderia ser tão rebelde, tão duro, ir para trás tanto assim? Mas nós temos que lembrar que o que foi escrito aqui sobre esse povo é para o nosso aviso. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então todos nós, essas mensagens, esses dias, foram para nos avisar, nos acordar. Se nós vamos avançar, nós não podemos ter um coração duro, nós temos que manter o nosso coração mole, sensível diante de Deus, se nós formos avançar. Vamos abrir as Bíblias em Hebreus, capítulo 3. Em 1948, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Ele estava depois preocupado com a expansão da União Soviética naquela época, e ele deu uma palestra perante o parlamento lá, a Câmara dos Comuns, e ele disse essas palavras bem famosas. Na verdade, nós repetimos várias vezes sobre a história. Ele disse: aqueles que não conseguem aprender com a história estão condenados a repeti-la. Então o que foi escrito aqui, esse aviso que nós vamos ler hoje à noite, é por uma razão. É porque é um perigo. Não sei se aqui no Brasil eles têm esse aviso em copos, mas nos Estados Unidos eles, se você pega um copo de café, tá com o aviso lá: cuidado, quente. Tem aqui ou não? Lá tem, sabe por quê? Porque uma mulher, não muito esperta pelo jeito, colocou o copo de café no colo e saiu dirigindo. Daí, obviamente, o café derramou e queimou a perna dela. Daí ela foi lá e processou, foi o McDonald's. Ela processou o McDonald's. Por que vocês me deram um café, mas não avisaram que estava quente? É ridículo, né? Mas daí agora, pela lei, todos os copos têm que falar: aviso, copo quente, porque alguém se queimou com esse copo aí. Por isso, esse aviso aqui, irmãos, é para nós, porque é um perigo, sim. É um perigo para nós, pastores. E é um perigo para todo mundo aqui. Se nós vamos avançar, então vamos ter que ter corações sensíveis perante o Senhor, perante a palavra dele. Vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos ler do versículo 7. Eu falei Hebreus 3, do versículo 7. Acompanhe comigo até o versículo 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu
repouso. Querido Pai, nós queremos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre esta igreja. Pai, nós queremos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre cada vida aqui, cada lar. Nós hoje somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo é nosso. É só nós pegarmos, é só nós possuirmos essas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, pela fé, e continuar progredindo na nossa vida cristã. Tantas coisas o Senhor tem para cada vida aqui, para essa igreja, ó Deus, mas ajuda-nos a tomarmos aviso do que aconteceu com esse povo de Israel, para que nenhum de nós erra por esse caminho de ter um coração duro. Pai, amoleça os nossos corações, peço, Pai, pela Tua palavra, essa noite, que Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, que nenhum de nós tenha um coração mau para apartar-se do Deus vivo. Eu peço a Tua ajuda, ó Deus. Se houver alguém que ainda não conhece Jesus Cristo pessoalmente como seu Salvador, não tem certeza da vida eterna, que hoje essa pessoa possa reconhecer o Teu amor, que Cristo morreu por ela, ressuscitou, está vivo, é nosso grande sumo sacerdote lá nos céus, que hoje possam colocar a sua fé e confiança em Jesus Cristo. E que cada um de nós possa olhar para Ti esta noite e ter o coração aberto para o Senhor falar conosco. Eu peço a Tua ajuda, em nome de nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, obrigado. Portanto, diz aqui, mais uma vez, nós não podemos voltar atrás e ver tudo o que ele está dizendo aqui, mas ele falou muitas coisas sobre Jesus Cristo, o nosso grande fiel sumo sacerdote. O povo de Israel amavam Moisés, eles tinham muita reverência a Moisés, e Paulo, o escritor de Hebreus tinha acabado de dizer que Jesus é muito maior do que Moisés até. Se Moisés foi fiel, Jesus muito mais fiel. Ele acabou de falar no versículo 6 que nós somos casa de Deus, amém. Então eu acabei de falar que a igreja, Paulo disse para Timóteo, para que nós saibamos como agir na casa de Deus, que é a igreja, é nós aqui, que é a firmeza e coluna da verdade. Então nós somos casa de Deus, então isso é para nós. Portanto, já que nós somos casa de Deus, é isso que ele está dizendo, já que nós somos a igreja, como diz o Espírito Santo. Acho lindo essa parte aqui, porque ele cita muitos versículos em Hebreus, e ele cita dizendo que o Espírito Santo disse, mas se você for ver, ele está citando aqui Salmo 95. Então, mas quem escreveu o Salmo 95, humanamente falando, foi o rei Davi. Mas nós conhecemos isso como a doutrina da inspiração das Escrituras. Esse livro aqui é a palavra de Deus. Ele usou Davi, mas Davi falou movido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É as verdadeiras palavras de Deus aqui para nós. Então ele disse, assim disse o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então hoje, a palavra de Deus, outra coisa que nós vemos aqui, a palavra de Deus é para hoje, é para nós nesse momento. Esse livro aqui é para eu e você pegar e estudar e ler e colocar em prática em nossas vidas. É para hoje esse livro aqui, a palavra de Deus. Se você ouvir hoje a sua voz, citando aqui o Salmo 95, não endureçais os vossos corações, como na provocação, como no dia da tentação no deserto. Eu falei que aqui é uma citação do Salmo 95, do versículo 7 a 11. Esse salmo é uma chamada à adoração, a louvor ao Senhor. O Salmo 95 começa assim: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Então, era um salmo que era usado para abrir a adoração, como o nosso irmão João fez essa noite, chamando o povo, vamos louvar a Deus. Eles liam esse salmo aqui, Salmo 95, chamando o povo para adorar. Mas nós não podemos adorar a Deus se nós estamos com o coração rebelde, não é verdade? Aliás, se alguém, por acaso, estava aqui hoje à noite, e você não teve vontade de cantar, você não teve gozo de levantar sua voz e louvar o nosso grande Salvador, é porque o seu coração está duro. E esse é um aviso para nós, de não termos um coração rebelde para se apartar do Deus vivo. Então o que nós vamos ver aqui é a anatomia
Eu fiz essa aliteração agora no culto, pastor, né? Falando de aliteração. Anatomia de um coração rebelde. A gente está falando sobre isso hoje. Anatomia de um coração rebelde. Quer dizer, como se parece um coração rebelde? Um coração rebelde, irmãos, é um coração duro. Nós acabamos de ler, né, que nenhum de vós, versículo 8, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, um coração rebelde é um coração duro. É um coração insensível à palavra de Deus, insensível ao trabalho de Deus em nossas vidas. Que nenhum de nós tem um coração assim. Você sabe, quando a Bíblia fala de coração, não está falando desse órgão que está batendo aqui, está falando, quando a Bíblia fala de coração, está falando do centro da personalidade humana. O coração é a sede dos nossos pensamentos, a sede das nossas emoções, da nossa vontade, das nossas intenções. É do coração que vem a nossa fé, que vem a nossa confiança em Deus. Isso parte do coração. A Bíblia diz, se com o teu coração creres no Senhor Jesus Cristo. E daí, assim que nós temos a salvação, com o nosso coração coloca a sua fé em Jesus Cristo. Então ele está falando desse centro do nosso ser, dos nossos pensamentos, emoções, vontade, intenções. Nós vemos hoje de manhã, acho que ontem nós cantamos a música de guardar o seu coração. O salmista disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, para nós não endurecermos o nosso coração, é um ato da vontade. Você pode falar hoje à noite, sabe, eu vou ter um coração sensível perante Deus e a sua palavra. Pessoas falam de determinar, né? Eu vou determinar isso. Não, você vai determinar que você vai confiar na palavra de Deus. O ato da sua vontade hoje à noite. Eu vou falar assim, como que eu vou ter um coração sensível? Tenha um coração sensível, amém. Decida hoje que você vai ter um coração sensível. Você vai responder à palavra de Deus. Você está aqui, você, pastor, falou de responder, né? Você tem que determinar, eu vou responder à palavra de Deus, eu vou manter meu coração mole. Você pode fazer essa decisão hoje, porque ele deu essa responsabilidade para nós. Se você ouvir a voz, não endureceis os vossos corações. Você pode decidir hoje que você vai manter o coração mole perante o Senhor. É um coração insensível, um coração duro. Eles viram, veja o versículo 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por 40 anos eles viram as grandezas de Deus, mas nem por isso, grandes coisas, Deus dando maná para eles diariamente, cuidando, nem os sapatos deles se gastavam. Eles viram Deus agindo por 40 anos, mas nem assim. Sabe, alguns podem pensar, se eu tivesse visto isso, se eu pudesse ver essas maravilhas, mas nós sabemos que o coração humano não é assim não. Vocês lembram aquele homem no inferno que pediu para Abraão para mandar alguém dos mortos falar com os irmãos dele? Se alguém dos mortos voltasse e falasse com meus irmãos, eles creriam. Ele falou, não, eles têm Moisés, eles têm os profetas, quer dizer, eles têm as escrituras. Ele falou, ouçam-nos. Ele falou, não, mas se alguém voltasse, ele falou, olha, nem se alguém voltasse dos mortos, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, eles não ouviriam. E é verdade. Aliás, Jesus Cristo voltou dos mortos. Amém? Comprovadamente. Isso é um fato histórico, isso ninguém pode negar. Mas nem por isso. Infelizmente eles viram, e nós conhecemos a palavra de Deus. Mais uma vez, volta para a igreja, para esse aniversário da igreja. Essa igreja prega a palavra de Deus. E tem pregado, e tem ensinado, e tem instruído, e tem exortado os irmãos, mas nós não podemos endurecer o nosso coração. O método que Deus mais usa na história são pregações. Noé era o quê? Um pregoeiro de justiça. Você vê Moisés, ele pregava, os profetas, nós pensamos nos profetas como pessoas que profetizavam, eles falavam de coisas do futuro, mas principalmente eles pregavam. Aliás, profetizar, proferir as palavras de Deus. Eles avisavam o povo, eles exortavam, eles davam avisos e ameaças, né? Eles estavam pregando. Jesus veio aqui, o que ele fez? Ele pregou. Sermão da montanha, o sermão do Monte das Oliveiras, os apóstolos pregavam. E nós temos que então ouvir a palavra de Deus. O que vai endurecer o seu coração? Como o que nós vimos ontem. Indiferença. Uma das coisas terríveis, quando nós falamos de desviar, você simplesmente
tudo bem, é bom a palavra de Deus, eu estou ouvindo aqui, estou mais ou menos acordado, mais ou menos, né, um olho aberto, um olho fechado, você vai desviar, lembra que nós falamos, é ir à deriva, é seu barco começar a ser levado pela correnteza, isso vai acontecer, por isso nós temos que agir, nós temos que reagir e diligentemente prestar atenção ao que nós estamos ouvindo. Indiferença vai endurecer os nossos corações. Você está dando ouvidos a Cristo, a palavra dele, nosso tão grande Salvador. Você está com o coração sensível, você está deixando a palavra de Deus transformar a sua vida diariamente. Nós não lemos a Bíblia só por ler a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus, ela transforma, ela é viva e eficaz. Nós somos transformados por ela. Eu já vi crentes ficarem duros, e eram crentes, graças a Deus, quem eu estou pensando na minha cabeça, depois Deus teve que agir grandemente naquela vida, levou essa pessoa até a morte praticamente, quase mesmo, mas ela voltou e ficou com o coração sensível. Mas eu cheguei a ver essa pessoa com o coração dura, falando com aquela pessoa, ela reagia como se fosse alguém do mundo, simplesmente sem interesse na palavra de Deus, e saber o que Deus queria para a vida deles. Não deixe o seu coração chegar a esse ponto. Se você for filho de Deus, Deus vai ter que te levar para o cinto. Ele falou assim, eles me provaram. Ou qualquer pessoa aqui que pertence a Cristo, crente em Jesus Cristo, filho de Deus, se você está com um pé aqui, outro pé no mundo, saiba que isso não existe para Deus. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E quando nós voltamos para o mundo, as coisas do mundo, é pura e simplesmente deslealdade ao nosso grande Salvador. Nós estamos sendo desleais a Ele. Na verdade, nós estamos seguindo Satanás, porque ele é o Deus desse mundo, ele é o Deus desse século. Então é desleal. O que vai te levar a ter um coração duro, sabe o que você precisa fazer para ter um coração duro? Fica como você está. Não leva a sério, não busque diligentemente crescer na palavra de Deus, você vai endurecer o seu coração. E isso vai deixar Deus irado. Veja o versículo 10. Por isso me indignei. Deus fica indignado. Nós temos que cuidar, o povo de Israel deixou Deus indignado, bravo mesmo. Eu não quero que Deus fique bravo comigo. Aliás, mais do que isso, sabia que nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós? Sabia que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós? Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo com quem estáis selados até ao dia da redenção. Você pode estar com o Espírito Santo habitando em você, e ele pode estar triste com você. Levanta a mão se algum marido já conviveu com uma esposa que está meio triste com você. Gente, levanta a mão, não seja mentiroso. Todo mundo já passou por isso. Não é muito legal, né? Nunca, graças a Deus, né? A senhora nunca ficou triste com ele? Meio chateadinho? Sim. Né? É legal? Não é legal, né? Imagina o Espírito Santo habitando em nós e triste conosco. Por isso que nós estamos com falta de alegria, gozo, paz, vitória na nossa vida. Ele está habitando em nós e triste conosco. Deus se indigna, irmãos. Cuidado, o povo de Deus murmurava. Quantas vezes nós não murmuramos? Nós falamos hoje de manhã que uma das coisas que Deus quer da nossa vida é gratidão. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão e dizer que muitas vezes eu murmuro. Reclamo. Não sei o que. Mas é pecado. Isso entristece o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso diz, me indignei contra essa geração. Outra coisa que vai endurecer o seu coração, não só indiferença, mas o que vai endurecer o seu coração? Pecado. Pecado vai endurecer o seu coração. Veja o versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama, o quê? Hoje. Sabe quando que você deve ter um coração sensível? Hoje, nesse momento. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hoje em dia nós vivemos numa época de golpes, né? Tudo é golpe. A semana passada alguém estava passando para nós um recado, falou, não dê a sua foto e não dê os seus
documentos para a pessoa que faz a entrega, porque eles, do Mercado Livre, eles não precisam da sua foto. Tá? Eles têm a sua foto, têm todos os seus documentos, daí eles fazem o que eles querem. Golpes, né? Tudo que é golpe, mas eu vou falar, o maior golpista de todos é o pecado. É o pecado. Engana pessoas. Vem com promessas falsas, dizendo, olha, você vai ser feliz, isso vai trazer conforto, isso vai trazer felicidade, é o que você precisa para a sua vida. Não, vai trazer desgraça, vai trazer tristeza, vai trazer morte. A Bíblia diz que quando o pecado é gerado, ela traz a morte. Vai destruir sua felicidade, seu lar. Pecado só destrói. Não ouça a mentira de Satanás. Mas aqui fala do engano do pecado. Antes ele diz que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O problema do pecado é apresentado de uma forma atraente. Eu estava lendo hoje, minhas devoções particulares, eu estou lendo os provérbios, eu vi sobre águas roubadas, são acho que doce que fala, são doce, o pão roubado é doce. Sim, você acha que o pecado é apresentado como uma coisa feia? Não, é apresentado como uma coisa, que vai trazer satisfação. Nós falamos hoje de manhã sobre imoralidade, oferecendo talvez uma satisfação. Olha, isso vai te trazer alegria. Não, vai trazer grandes tristezas para a sua vida. Traz divórcios, traz famílias quebradas, traz crianças que não têm pais para os criar, amar da forma que deveriam amar, causa ruína em nossa sociedade, causa desgraça, doenças e tristezas e morte. Te oferecendo uns minutos de satisfação. É mentira, é engano. Alguém disse assim: o pecado te levará mais longe do que você quer ir, e te manterá mais tempo do que você quer ficar, e cobrará um preço maior do que você quer pagar. O pecado diz que não vale a pena servir a Cristo. Não vale a pena entregar a sua vida. Por que você quer sofrer para Cristo? Mas o nosso Senhor Jesus disse que quem entrega a vida para Ele tem 100 vezes mais nesta vida e na próxima a vida eterna. E tudo que Ele tem para nós. Isso que diz Jesus. Mas o pecado diz, não vale a pena servir a Cristo. Eu falei hoje de manhã de um pregador famoso no mundo calvinista de 73 anos. Foi chocante. Que não é nossa roda, mas eu conhecia, e caiu. E alguém estava falando sobre isso, estava falando sobre a importância de nós mantermos nosso coração sensível ao pecado. E essa pessoa estava aconselhando o irmão que estava sendo descuidado com sua vida moral. Eu posso assistir esse programa aqui, afeta outros, mas não vai me afetar. Daí, enquanto esse irmão estava conversando, ele estava com um copo na mesa cheio de líquido. Enquanto ele estava falando, ele foi conversando, empurrando o copo mais perto da beira. E daí ele falou de músicas que ele ouvia, mas isso afeta outros não me afeta. Ele empurrou o copo um pouquinho mais perto da beira. E nós vamos sendo descuidados com nossa vida. Isso não é tão ruim assim. Eu posso assistir isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ir para esse lugar. E o copo foi chegando até a beira. Daí ele falou: o que é isso? Vai cair esse copo. Ele falou: irmão, você está ficando muito na beira. E você vai cair, vai ter um tombo terrível. E vai destruir a sua vida. Então que Deus nos ajude a termos corações sensíveis e lembrar que o pecado é enganoso. O pecado vai endurecer o seu coração, cada vez mais frio, menos sensível ao pecado, mais longe de Cristo. E esse então, primeiro, um coração rebelde, um coração duro. E esse coração duro vai te levar a um coração errante. Eu deveria falar desviante com D, né, pastor? Mas aí vai confundir com ontem, né? Mas errante, veja o versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Então um coração duro vai levar a um coração errante. Deus, Ele nos dá, expressa a sua vontade. Ele expressa os seus desejos. Nós sabemos o que Deus gosta, amém? Nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos o que Deus não quer. Ele nos deixou saber o que Ele espera de nós, os seus gostos, o que Ele quer da nossa vida. Mas nós, vez após vez, seguimos o nosso próprio caminho. Nós seguimos o conselho do mundo,
conselhos errados. Obrigado, irmão Paulo. Eu tenho um hino muito bonito, nós cantamos acho que domingo passado, inclusive. O hino 132 do cantor cristão. Quem conhece aquele hino? Fonte, tudo e toda bênção. Né? Fonte, tudo e toda bênção. Uma música linda. E a terceira estrofe diz assim: o meu ser é vacilante, toma-o, prenda-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Essa parte aqui, o meu ser é vacilante. Essa música, toda vez que eu canto, me assombra, porque eu conheço a história desse hino. Esse hino foi escrito em 1757. O escritor foi Roberto Robinson, o nome dele. E ele se converteu, depois acabou sendo um pregador metodista, depois ele foi um pregador batista. E ele foi grandemente usado por Deus. Mas chegou um momento na vida dele que algo aconteceu. Pode ser que realmente entrou o pecado. Ele se desviou do Senhor, ele foi atrás de falsa doutrina, até negando a trindade de Deus. Coisa terrível. Tem uma história, eles não sabem exatamente se é comprovado, mas dizem que no final da vida dele, ele estava numa carruagem com uma mulher que estava cantando esse hino. E ela falou: você conhece esse hino, Senhor? E ele com lágrimas disse: eu escrevi esse hino. Ele disse: eu daria tudo para voltar a ter o gozo, a alegria que eu tinha quando eu escrevi esse hino, irmãos. O que aconteceu? O nosso coração, se nós descuidarmos, tem uma tendência a errar, a desviar. Isaías 53 fala sobre pecado, né? Fala sobre Jesus o Salvador, mas fala que Ele tomou sobre si os nossos pecados. Fala que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, errando pelo seu próprio caminho, não seguindo ao nosso pastor. Daí no versículo 11, daí Deus diz assim: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Para eles, esse repouso era a terra de Canaã, como eu falei no começo. Uma terra maravilhosa. Deus tinha tantas coisas preparadas para eles. Era uma terra prontinha, era só entrar para casa já pronta, já com árvores de fruta, já com tudo que eles precisavam. Maravilhosa, era só pela fé tomar, porque Deus já havia prometido que era deles. Mas eles, por causa de um coração duro, eles erraram. E eles não entraram no repouso. Eles não entraram na terra de Canaã. Isso não quer dizer que eles não eram mais o povo de Deus. Não está falando de perder a salvação. Isso é aviso para nós aqui. Eles até foram perdoados. Deus até perdoou eles. Eles continuaram sendo o povo da aliança, mas eles não entraram na terra. E o que isso significa para nós hoje? Lembra? Isso é para nós. Porque a terra de Canaã, figurativamente, para nós hoje, representa a nossa herança presente que nós temos agora em Cristo Jesus. Nós falamos ontem sobre a nossa grande salvação. A salvação é muito mais, aliás, é até ridículo falar muito mais, porque falar muito mais do que ser perdoado e não ir para o inferno. Graças a Deus, nós não vamos para o inferno. Graças a Deus. Mas Deus tem muito, muito mais para nós. Ele tem todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele tem muitas e muitas coisas que nós nem podemos imaginar para nós, hoje, nesse momento, para nossas vidas, e no futuro, quando nós reinarmos com Cristo. Nós nem podemos imaginar o que Deus tem para nós, mas nós podemos perder, nós podemos não desfrutar do que Deus tem para nós, podemos não avançar. E mais do que isso, se você é filho, o próprio Hebreus fala isso no capítulo 10, você vai ser castigado e açoitado por seu Pai Celestial. Eu não quero, lembra que eu falei hoje de manhã? Deus, Ele tem várias formas, a Bíblia fala primeiro de castigo e depois Ele fala de açoites. Deus não quer te açoitar, como seu pai, meu pai não queria, eu esqueci o resto da história, depois eu tenho que ir lá ter uma conversa com Ele. Ele não queria fazer isso. Por isso que ele olhava para mim com o olhar, só o olhar, era para eu prestar atenção, né? Depois a segunda coisa era um aviso maior. Daí finalmente vai sentar com a sua mãe, daí já era. Daí vem um açoite mesmo. Então Deus não quer fazer isso conosco, irmãos. Por isso que nós temos que
ter o coração o quê? Sensível. Amém? Coração sensível. Coração, não um coração duro que vai levar um coração errante, e tudo começa com um coração mau, de incredulidade. Veja o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Essa palavra infiel foi traduzida lá no versículo 19 como um coração incrédulo. Então está falando de infiel no sentido de não ter fé, de não confiar, de não crer no que Deus diz. É um coração incrédulo. Então, não está falando de dúvidas. Às vezes nós temos dúvidas. Alguém falou hoje, né, de às vezes é normal, pode ter dúvidas ou não entender algumas coisas. Pastor, não estou entendendo. Tem coisas que nós não entendemos mesmo. Mas o que ele está falando aqui de um coração mau e infiel é o oposto de um coração de fé. Um coração que crê. E mais uma vez eu volto a falar, isso é um ato da vontade. Eu me recuso a não confiar no Senhor. Sabe, às vezes pessoas perguntam, como que você se mantém alegre no Senhor? Sabe como você faz? Sabe como você pode ter o gozo do Senhor nessa hora? Tendo o gozo do Senhor. É você determina agora, eu vou regozijar no Senhor, nesse momento. É um mandamento, não é? A Bíblia não fala, regozijai-vos no Senhor sempre? Então não é uma questão de, eu não estou sentindo o gozo do Senhor. Não, eu vou me regozijar no Senhor. Me amarra. Não. Sim, se Deus manda é para nós fazermos. Não é uma questão, é uma questão da vontade, é uma questão de falar, eu vou responder, eu vou ser sensível à palavra de Deus. Quando pressões na vida vêm, as pressões da vida vêm. Quem tem estresse na sua vida, de vez em quando? Amém? Quem está com algum estresse na sua vida agora? Amém? Todo mundo. Acho que o irmão João também estava, ele chegou aqui falando, vamos deixar nossos problemas de lado, né? Todo mundo tem, irmãos. Mas é como nós respondemos a elas, nós temos que responder em confiança. Crendo no Senhor, amém, Ele está no trono, Ele está em controle, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, sabe, eu vou lançar para o Senhor e vou confiar nele, eu vou fazer questão de não ficar ansioso por coisa alguma, mas entregar meus pedidos ao Senhor, eu vou fazer isso, eu vou confiar nele, eu vou me recusar a ter um coração mau, de incredulidade. Isso é uma afronta ao caráter de Deus. Sabe, aqui quando fala de apartar do Deus vivo, alguns veem esse trecho como se fosse tipo apostasia da fé. Eu não acho que está falando aqui. A palavra apartar aqui pode ser traduzida como rebelar também. Inclusive é o que foi usado no hebraico em Números capítulo 14, se você for rápido, você vai lá, senão só escuta. Números 14, versículo 9, aqui nós vemos Josué e Caleb avisando o povo, Números 14, 9, e eles falavam, eles não queriam entrar à terra, eles estavam reclamando, nós vamos morrer, Deus vai nos abandonar, e eles falaram assim no versículo 9, de Números 14, tão somente não sejais rebeldes, é a palavra que poderia ser traduzida aqui, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, amém? Então não seja rebelde contra o Senhor, confia nele. Não tenha medo dessas coisas que nós temos que enfrentar. Confia no Senhor. O Senhor é conosco, Josué e Caleb disseram. Não os temais. Daí no versículo 21, eles falaram assim, porém, tão certa... Aliás, Deus falou agora, no versículo 21 é Deus falando. Porém, Deus ficou irado. Ele disse tão certamente, por causa da reação do povo, não querendo confiar nele, ele disse assim, porém tão certamente como eu vivo. No versículo 28 ele disse, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, vocês não vão entrar no repouso. Vocês não vão avançar. Parou aqui. É isso que Deus falou. Vem pressões, nós recusamos confiar em Deus. Nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. Em vez de confiar no Senhor, a gente fica desesperado, eu vou resolver da minha maneira, a gente vai atrás do mundo, vai atrás de familiares que não conhecem a Cristo, vamos atrás de maus conselhos, qualquer coisa, menos confiar no Senhor. Aí nós seguimos o Deus desse século, em vez de confiar no Senhor.
E nós nos apartamos assim do Deus vivo. Quando aqui fala, irmãos, nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, para se rebelar contra o Deus vivo. Está falando, Deus vivo aqui é o caráter e a natureza de Deus, Ele é o Deus vivo. E a palavra dele é o que? É viva e eficaz, nós vemos no capítulo 4. Então, quando nós recusamos confiar no Senhor, nós estamos afrontando a Deus. Nós estamos afrontando o caráter de Deus. Dizendo que Deus não é fiel, que Deus não é de palavra, que Ele não é de confiança. Nós recusamos aceitar o testemunho de Deus que não pode mentir. Aliás, quando nós até duvidamos que nós temos a vida eterna, eu falei daquelas pessoas que se chamam evangélicos, você fala, você tem a vida eterna, ninguém pode saber que tem a vida eterna. Eles estão chamando Deus de mentiroso, porque Ele deu o testemunho. Qual que é o testemunho que Ele deu? Que tem a vida eterna. Então, se eu falar que eu não tenho, eu estou chamando Ele de mentiroso. Então, quando nós não confiamos na palavra dEle, nós estamos afrontando o caráter de Deus, dizendo que Deus não pode cuidar de nós. Seria você falar com sua esposa, ou vamos dizer, sua esposa fala com você, desculpa, tudo bem, mas eu não confio, eu não consigo confiar em você. Não importa, você pode falar o que você quiser, eu não consigo. Você gostaria disso? Seria muito triste você ouvir uma coisa dessa. É isso que nós falamos de Deus. O meu tio ele manda um recado toda a noite para nós refletirmos antes de dormir, no nosso grupo de WhatsApp. Ele, alguns dias atrás, mandou esse recado aqui, que ele viu, né, algum lugar que ele pegou. Mas o recado era assim: você relaxa em um avião, mesmo que não conheça o piloto. Você relaxa em um navio, mesmo que não conheça o capitão. Você relaxa em um ônibus, mesmo que não conheça o motorista. Por que você não relaxa na vida, sabendo que Deus está no controle? Amém. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Eu não vou entrar em detalhes aqui, deixa o pastor Daniel responder depois. Mas ele está dizendo aqui, ele não está dizendo que você vai perder a salvação. Ele está dizendo o seguinte, eu vou dizer algo, ele aqui, Paulo o escritor de Hebreus, estava escrevendo para crentes, irmãos. Ele estava escrevendo para crentes. Ele escreveu, eles eram casa, o versículo 6 fala a mesma coisa, vós sois casa de Deus. Não falou vós serão, ele falou vós sois casa de Deus. Se manterem firmemente a sua confiança até o fim. O que ele estava dizendo? O verdadeiro crente, ele vai manter a sua confiança e fé no Senhor até o fim. Amém. Seria igual, não é que você fazendo isso vai garantir a sua salvação, é que se você é salvo, você vai fazer isso. Uma vez salvo, é sempre salvo, amém ou não? Uma vez salvo, é sempre salvo, se você é salvo. Amém? Não vai dar uma confiança falsa para alguém que não é salvo. Mas se é salvo, é sempre salvo. Mais ou menos, se eu falar para o irmão Johnny aqui, um exemplo, falar, olha, se você tocar essa peça aqui no piano, você é pianista. Daí ele senta aí e ele vai conseguir tocar. Não é tocando aquela peça que fez ele pianista. Ele tocou aquela peça porque ele é pianista, entendeu? É isso que está dizendo aqui. Nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente a nossa confiança. Pode falar, está falando da salvação, sim, mas também está falando de tudo. Irmãos, quando você é salvo, nós falamos novamente hoje de manhã, você é salvo porque você conhece a Deus, você conhece a Cristo pessoalmente. Ele é seu Salvador, conhecê-lo é a vida eterna, como seu Salvador. Quando você pertence a Cristo, você é participante de Cristo, tudo que é dele é seu. A morte dele foi a sua morte. A ressurreição dele foi a sua ressurreição. A herança de Cristo, irmãos, é nossa herança. Você acha que a herança é sua? É de Cristo, mas Ele te convidou a participar com Ele dessa herança. Nós somos participantes de Cristo. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso tudo. Então nós queremos desfrutar todas as bênçãos em Jesus Cristo, tanto agora como no futuro. No versículo 15, terminando, ele diz assim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Eles viram tantas coisas, era tão promissor, mas eles não terminaram bem. Irmãos, esse aqui é um aviso para nós irmos para frente, para nós avançarmos, para essa igreja ir para
outros níveis. Amém? Isso que nós queremos fazer. Não fazer como Israel. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Tinha Josué e Caleb. Eu falei que eles não perderam a salvação, porque nem Moisés entrou, gente, na terra prometida, né? Nem Moisés entrou. Mas tinha homens como Josué e Caleb, eles entraram. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vendo que não puderam entrar por causa da sua... Vocês estão comigo no versículo 19? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Se você não confiar na palavra de Deus, toda vez que você ouvir ela pregada, ensinada, e você não ouvir falar assim, isso é verdade, eu vou agir de acordo, eu vou reagir, eu vou crer e eu vou obedecer. Daí você não vai progredir. Você não vai progredir na sua vida cristã. Eu falei que eu terminei, mas eu só queria falar isso. Qual que é a solução? Você fala, ixi, agora vai falar da solução. A solução é bem rápida. É bem simples. Nós ouvimos a anatomia de um coração rebelde, que é um coração duro, que vem de incredulidade, que leva a um coração errante, desobediente a Deus. Mas qual que é a solução? Qual que é o antídoto para um coração rebelde? Versículo 13. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Sabe o antídoto que você tem para um coração rebelde? Chama-se Igreja Batista Nova Vida de Taubaté. A comunhão com a sua igreja. Ele está escrevendo para pessoas que estavam se desviando, que estavam ficando com o coração duro, que por causa de perseguições, etc., querendo voltar atrás. E ele falou para eles, vocês precisam da comunhão da sua igreja. Vocês precisam exortar uns aos outros, vocês precisam de um dos outros. Ele fala lá no capítulo 10, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-vos uns aos outros, encorajando-vos uns aos outros, ainda mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós precisamos uns dos outros, amém? Precisamos exortar uns aos outros, precisamos da igreja, irmãos. Ser infiel à igreja é um grande perigo. Acho que vocês já ouviram de um homem que acordou, um rapaz que acordou, né? E ele não queria ir para a igreja, a mãe dele acordou ele, falou, filho, vamos para a igreja. Ele falou, mãe, eu não vou para a igreja. Ele falou, por que você não vai, filho? Ele falou, eu vou te dar 2 razões, porque eu não vou para a igreja. Primeiro, porque eles não gostam de mim. E segundo, porque eu não gosto deles. Daí a sua mãe respondeu, olha, você vai para a igreja sim, filho. E eu vou te dar 2 boas razões pelas quais você irá para a igreja hoje. Primeiro, porque você tem 47 anos de idade. E segundo, porque você é o pastor. Irmãos, todo mundo às vezes tem dificuldade de ir para a igreja. Mas nós precisamos da igreja. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos crescer em amor, como nós ouvimos hoje de manhã. Precisamos encorajar, avisar, ajudar, levantar. Esses dias nós tivemos um irmão que ele estava passando por um síndrome do pânico. E aconteceu alguma coisa na vida dele que deixou ele fora do eixo. Mas graças a Deus por irmãos que já passaram por isso, eles encorajaram ele, oraram com ele, encorajaram, mostraram para ele o caminho, e ele conseguiu a vitória. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do encorajamento, puxão de orelha. Obviamente, tem que ser feito em amor, amém? Não em crítica. Tem que ser feito para ajudar, em sabedoria, não hipocrisia também. Não vai tirar um cisco do olho do seu irmão quando você está com uma trave no seu olho, obviamente. Mas nós precisamos uns dos outros. Quando? Tem hora e tem data. Não é aquela coisa, passa em casa algum dia, não é isso? Quando que nós temos isso? Hoje. Hoje, diz aqui, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hoje simboliza
a nossa oportunidade presente, irmãos, de servir ao Senhor. Amém? Oportunidade hoje de ter gozo, alegria, paz, todas as bênçãos que nós temos no Senhor. Um teólogo, um homem de Deus escreveu assim: amanhã é o dia em que os homens ociosos trabalham. Amanhã. E os tolos, amanhã é o dia em que os tolos se arrependem. Amanhã é o hoje de Satanás. Ele não se importa com as boas resoluções que você toma, contanto que você as fixe para amanhã. Eu só estou falando de regime esses dias, né? Eu vou ficar conhecido como pastor de regime, né? Mas já veio aqueles que falaram, uma turma lá estava juntas, e eles falaram: o que nós somos? Daí todos gritaram juntos: gordos! Daí, o que vamos fazer? Eles, todos juntos: regime! Daí, quando? Daí todos responderam juntos: segunda-feira! Daí alguém falou: hoje é segunda-feira. Segunda-feira que vem! É assim, né? Sempre segunda-feira que vem, irmãos. Não. Quando que nós vamos fazer certo? Quando nós vamos reagir positivamente à palavra de Deus? Quando nós vamos ter um coração sensível? Agora. Hoje. D.L. Moody, conhece, né, o grande evangelista, pregador? No dia 8 de outubro de 1971, ele estava pregando uma série de conferências em Farwell Hall, lá em Chicago. E ele estava pregando uma série de mensagens assim: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Só que ele, no final da mensagem, ele falava para as pessoas: vão para casa, pensem nisso e voltem aqui amanhã, vamos continuar esse assunto. E tinha muitas pessoas perdidas, que ainda não tinham tomado uma decisão para Cristo. Daí o dirigente da música dele, o nome dele é Ira Sankey, ele cantou a música no final dessa mensagem: hoje o Salvador chama. Mas eles nem chegaram à terceira estrofe da música, quando alguém gritou, e teve um grande tumulto, pessoas saíram correndo, e foi o começo do grande incêndio de Chicago, quando muitas pessoas morreram, queimou grande parte da cidade de Chicago, muitas pessoas perderam tudo, e muitas pessoas perderam as suas vidas, e muitas pessoas que estavam naquela reunião, talvez nunca tiveram a oportunidade de realmente confiar em Jesus Cristo como Salvador. Falou: vai para casa e pensa nisso. Não, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia que você pode ter paz com Deus. Aliás, não hoje, agora você pode ter paz com Deus, agora você pode ter certeza da vida eterna. Portanto, como diz o Espírito Santo, versículo 7, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Crente, não tenha um coração duro, não fecha a porta para o descanso jubiloso que você pode ter, o descanso da obediência, o descanso da comunhão íntima com o seu Salvador. Hoje, não endureça o seu coração. Se você ouviu a voz dele, pastor, eu vou pedir para o senhor chegar. Pai, muito obrigado por tua palavra que foi pregada, esse trecho tão importante para aviso nosso. Ó Deus, por favor, me ajude, eu pessoalmente, a ter um coração sensível diante do Senhor. Eu peço que cada um aqui possa ter o coração sensível. Se houver alguém que ainda não é salvo, ouvindo o Evangelho, ouvindo que Jesus morreu por eles, que quer lhe dar a salvação eterna da sua alma, ó Deus, que hoje eles possam ouvir a tua voz e não endurecer o coração. E Pai, eu peço que todos nós que pertencemos ao Senhor, participantes de Cristo, que nós hoje possamos ter os corações amolecidos e sensíveis diante de Ti, a Tua palavra. Eu peço